Bom, então eu passo a palavra para a Cláudia Rodrigues Foz. Boa noite a todos. Eu agradeço a Fraterna pelo convite, para estar aqui hoje. Espero que a mensagem que eu traga, os conhecimentos que nós vamos partilhar juntos, que o conhecimento nunca é só da pessoa que está desse lado aqui, sempre partilhado é desse com vocês. E esse que nós discutimos aqui hoje que sirva a todos, que vocês possam repassar também para frente. Dividir com outras pessoas, que é uma caridade que a gente pode fazer quando a gente tem conhecimento. Eu agradeço à equipe do Gama ter feito o convite, ter me dado a oportunidade de eu poder falar sobre os transtornos e poder contribuir para que esse grupo também possa desenvolver essa atividade às quintas-feiras, no início de mês, sendo que esses assuntos, por mais que a gente fale o assunto do GAM, mas são assuntos que com certeza ajudam também as pessoas que aqui procuram um acalento, um acolhimento, um tratamento espiritual. E essas palestras, elas são muito importantes porque elas são algo a mais, porque nós tomamos vários passos, fazemos o tratamento espiritual, mas a palestra, os assuntos que são discutidos aqui na frente, não estou dizendo só esse, todos os demais nossos colegas, é um plus a mais que a gente pode utilizar para um crescimento espiritual e a gente fazer a reforma íntima. Eu acredito que as pessoas que sempre estão aqui, ou em palestras na quarta-feira, ou em tratamento, ouvem muito falar da reforma íntima. A reforma íntima, ela começa a partir do momento em que o conhecimento partilhado, dividido, o recebido, a gente coloca em prática. A partir daí, a partir do momento em que a gente ouve uma informação, o palestrante vem aqui, divide, traz essa informação, ela contribui também para o tratamento espiritual. Essa reforma íntima que a gente tanto fala, que é tanto importante, que as palestras contribuem muito para que a gente adquira esse novo conhecimento. Quando eu falo a gente mesmo. Os trabalhadores da casa sempre falam que quando nós estamos passando uma informação para vocês, nós também estamos aprendendo. E isso é verdade. Então, por isso, nessa palestra aqui, em alguns momentos, eu vou convidá-los também para vocês falarem o que é que vocês sabem sobre cada conteúdo que foi discutido, E fiquem à vontade também para, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta. Eu sou psicóloga, psicopedagoga. Eu também sou estudante aqui na casa, estou em 5º ano, passou muito rápido, acredito. E uma coisa que eu posso falar me fez muito bem eu adquirir um novo conhecimento, e me faz mais bem ainda partilhar o que eu aprendi aqui ou fora, com vocês, com as demais pessoas com quem eu tenho contato. Então eu agradeço muito mesmo a participação. E essa aula de vocês aqui hoje nesse dia, eu espero que todo mundo aqui saia um pouquinho codificado. Ninguém faz milagre, o milagre começa dentro da gente, mas é uma sementinha que nós estamos plantando aqui. Eu falo nós, estou falando em nome do Gama, em nome também do pessoal da Fraterna, e do nosso, principalmente do nosso plano espiritual, de Deus também, porque nós estamos juntos aqui hoje, nesse dia, não é à toa. Nos convida para determinados trabalhos, para assumir determinadas responsabilidades e para adquirir novos conhecimentos. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Então, o objetivo é falar sobre os transtornos, mas falar um pouco. O intuito não é a aula, não é ficar falando numa linguagem muito difícil. Na verdade, é partilhar com vocês e pegar com vocês também, que vocês sabem, porque muita coisa que eu vou falar aqui não é novidade. Talvez ou vocês tenham alguém na família passando pela situação, ou também conheçam alguém que vocês vão identificar e de repente, quem sabe, poder dar uma palavrinha, poder ajudar. Ou até mesmo acolher. Às vezes um abraço, gente, ajuda tanto.
pareça, alguns dias atrás eu assisti esse filme no Netflix, deve ter também em outros meios de comunicação. O nome em inglês eu não sei se está disponível em português, é Chame-me de Louco, né? São 5 filmes dentro de um filme. Então são pequenas tiradas, né? No qual eles tratam justamente sobre alguns transtornos. E é de uma forma tão clara, objetiva, né? E direta, assim, objetiva mesmo, direta, que vocês pegam, desde assim, vocês percebem, né? Qual que é o transtorno daquela pessoa, em um dado momento, o que foi que aconteceu para que ela tivesse aquilo, qual foi o impacto na família e quais são as soluções. Eu acho interessante, indico para vocês, se vocês tiverem oportunidade, porque muitas vezes a gente ouve um diagnóstico médico e sai falando, pronto, agora eu sou isso. Vou pegar um caso, por exemplo, né, que não tem nada a ver com transtorno, mas é uma questão médica. A pessoa recebe diagnóstico que é diabético, aí sai, agora eu sou diabético. Não, ela é um ser humano ainda, com muitas capacidades. Ela tem diabetes, pode ser tratada, quem tem diabetes pode viver muito bem, né, se seguir direito, todas as orientações. Então, assim, ela não é um diabético, ela é uma pessoa que não tem, ela desenvolveu diabetes, mas ela é um ser humano com muitas potencialidades. Então, meu convite aqui é para que a gente discuta sobre os transtornos, mas que a gente pense nas possibilidades, nas competências que essas pessoas têm para ser muito mais do que um diagnóstico. Psicólogo, assim, a gente conhece alguns diagnósticos, né? Lógico que a gente trabalha com isso, mas a gente não vai trabalhar com a doença. Eu trabalho com que aquela pessoa tem sadio. Isso em toda rede, gente, né? Estou conversando agora um pouco com os colegas aqui, eu acabei descobrindo há pouco tempo que nós temos uma unidade aqui em Pirituba que pode dar o maior suporte, né? Para idosos ou para as pessoas com alguns transtornos, e é aqui pertinho, é perto do CAPS, ali na Casa Azul, não sei se todo mundo conhece, tem a Casa Amarela agora aqui para cima. No finalzinho eu dou mais detalhes sobre as atividades que eles propõem, e são atividades gratuitas, são psicólogos atendendo, né, a comunidade de forma gratuita, com várias atividades terapêuticas para contribuir. Daqui a pouco eu volto. Então esse filme, se vocês puderem assistir, tá, vai elucidar bastante o que nós vamos conversar hoje. E aí, então, falando de transtornos, vamos falar dos transtornos nossos de cada dia, né? Essa palavrinha, daqui a pouco eu vou conversar com vocês também sobre isso, porque a gente fala transtorno, aí dá depressão, mas o que é aprendido do transtorno? Mas, eu pesquisando no Evangelho, né, no capítulo 5, no item 4, que fala sobre as causas atuais das aflições, o capítulo fala sobre os bem-aventurados aflitos. Deixa eu mudar de lado, porque eu lembro aqui para pegar. Então, nesse capítulo, fala sobre as duas espécies de vicissitudes que nós temos na vida. Então, tem muitas coisas que nós passamos na vida hoje que realmente elas podem ser de outras encarnações, né? Mas tem algumas que nós adquirimos nessa mesmo. Então, a gente costuma querer achar um culpado, né? Ou falar, né? Ou achar assim, eu devo ter feito alguma coisa no passado. E não. Tem algumas coisas que acontecem, nos adoecem, né? Nessa vida, fazem parte realmente de atitudes nossas, né, que contribuem para que a gente adoeça. Ou também tem outras causas que a gente já vê daqui a pouquinho. E ainda falando sobre essas doenças e enfermidades, né, algumas delas acontecem por causa de exageros e as nossas intemperanças, né, os nossos gênios, a nossa forma de agir mediante a determinadas situações. Então, os excessos da nossa vida, e aí excesso a gente pode entender esse excesso num âmbito bem, pode abrir-se, né, de tudo que é forma, né? Às vezes o exagero de sofrer por determinadas situações, sofrer muito, além da conta, de vez em quando a gente tem que se perguntar, será que o que eu estou sofrendo realmente me merece tanta energia assim? Agora eu falo para você também, assim, eu sei que é fácil estar aqui na frente, em partes, tá? Já passei por muitas coisas. Falar assim, poxa, né? Quem é ela para falar que meu sofrimento não é real, né?
não é verdadeiro, não tem o tamanho do sofrimento que eu estou sentindo. Então, eu não estou dizendo para vocês que o sofrimento é pequeno. Eu imagino sim que o sofrimento para cada um de vocês, e não cabe a nós julgar, né? Ele tem um peso muito grande. Eu estou convidando vocês, justamente para a gente poder falar sobre esses excessos aí, analisar o sofrimento, quanto de energia vocês estão colocando nele, porque às vezes os nossos exageros fazem com que a gente adoeça cada vez mais, tá? Porque o problema, a doença não existe, ela está ali, mas às vezes o nosso comportamento, a nossa forma de levar a vida é que faz com que a gente adoeça mais. Gente, está tudo bem? Vocês estão me olhando para sérios? Está com umas piadas aqui. Transtorno. Como eu falei para vocês, né? O que é um transtorno? Então, aquele negócio, às vezes o médico escreve ali, transtorno. Transtorno, o que é um transtorno, gente? Estava conversando hoje com meu marido e eu falei assim, bom, como eu vou explicar um transtorno? Então, todos nós pegamos, né? O transtorno existe em vários momentos da nossa vida. E vocês vão ver que o significado do transtorno diário, ele é o mesmo transtorno, assim, o sentido, né? É o mesmo transtorno que às vezes nos adoece. Mas nós pegamos condução, né? Então nós acordamos todo dia de manhã, olhamos às vezes, né? Essa vida corrida, né? A gente deveria até olhar mais, às vezes olhamos para fora, vemos o tempo, ai meu Deus, graças a Deus por um dia maravilhoso. Vou acordar, vou tomar meu café, vou para o meu trabalho. Então vou lá pegar o trenzão, o ônibus, sei lá, e o carro, que seja. Então assim, 8 horas eu vou chegar na empresa, vou ter aquela reunião, vou abrir as portas da empresa, vou limpar, vou organizar, né? Então a gente já acorda se programando para tudo. Aliás, a gente tem mania de planejar tudo, né? A gente não espera que às vezes aconteçam coisas que mudem as nossas vidas, né? Bom, e aí a nossa condução é maravilhosa aqui, não é? Todo mundo concorda? Então tudo que eu planejei chegar 8 horas na empresa, eu vou chegar, certo? Vocês também, nós estamos no mesmo trem. Bom, o que acontece, né? Cheguei lá na estação de Pirituba, eu teria perdido do trem. Ou fui para o ponto de ônibus, cadê o ônibus? Ou o ônibus estava hiperlotado. Transtornou a minha vida. O que ele fez? Ele mudou todos os meus planos. Eu tinha tudo certinho na minha vida, né? Sim, meu organismo estava funcionando bem, estava tudo correndo bem, só que cadê a nossa condução de cada dia, né? Então, por não ter a condução, né, para a gente chegar, então eu já não cheguei às 8 horas, já não consegui atender lá uma demanda do chefe, nada saiu do jeito planejado. Isso angustia a gente, não angustia? Isso chega a adoecer. Então, isso nos causa um transtorno. É algo que assim, vira a nossa vida, tudo que foi planejado deixa de ser, vira totalmente de cabeça. Isso é um transtorno. Quando a gente fala de transtorno mental, a gente está falando de um transtorno de personalidade. A gente está falando, né, de algo que mexe com o nosso mental, nosso psicológico. Não tem como falar de psicologia sem eu falar sobre a nossa mente, nosso cérebro. Esses transtornos, eles são gerados por vários fatores. Eu não estou brincando com vocês falando, brincando parte que é verdade, né? Os transtornos aí da condução. Então, assim, são vários fatores que nos impedem, muitas vezes, de cumprir determinados compromissos, né? As conduções são uma delas, tem várias outras coisas. No transtorno também mental, né, o que é o de personalidade, são vários fatores também que às vezes, ou um, ou mais de um, né, fazem com que a gente adoeça ou a gente desenvolva esse transtorno. Qual transtorno? Daqui a pouco eu vou falar sobre os transtornos que dá tempo de eu falar hoje. Então, assim, tem as causas genéticas. Muitas vezes nós não fazemos nada. Não está falando agora há pouco que às vezes a gente exagera no sofrimento e tudo, né? Esse exagero causa doença. Às vezes não é isso, às vezes é uma causa genética. Já nascemos com aquela predisposição para o adoecimento, para determinados tipos de doença. Então, assim, tu tem controle sobre isso? Vocês têm? Não tem, não é? Então, assim, eu não vou fazer nada, eu vou sentar, não vou fazer nada. Não, gente, tem. Por isso que eu coloquei lá, né? As possíveis soluções, né? Então, assim, dá para fazer algumas coisas. Agora, assim, se vai sanar totalmente, não.
quando a gente não tem solução para uma coisa, a gente tem que aprender a viver com aquela questão da melhor forma possível. Já volto nisso. Então, assim, outro fator que tem é a própria alteração do funcionamento do cérebro, né? Pode ser por causas genéticas ou por excesso que acontece em nossas vidas, né? Por situações estressoras que acontecem em nossa vida. Tem também a parte de a questão da nossa personalidade. Não é porque uma pessoa é mais irritada ou ela é mais calma que um ou outro vai deixar de adoecer. Pode ser que em qualquer das situações, tanto eu sendo calma demais, engolindo sapo demais, engolindo situações demais, eu adoeço. E pode ser que, se eu for uma pessoa explosiva, né, que fala tudo, que desabafa, ela bem a alma. Essa pessoa também ela pode adoecer. Então nós adoecemos também de acordo com nossa personalidade e uma soma de outros fatores, né, que são os fatores, os outros estressores que tem em nossa vida. Que é justamente esse outro item aí, que é a questão da quantidade de estresse que nós passamos. Tem algo também, gente, que é muito grave. Infelizmente, assim, nós somos humanos, somos os seres que consideramos evoluídos, e infelizmente, né, somos a raça, né, assim, o ser que mais causa, né, agressões físicas, psicológicas e outros tipos de agressão ao nosso semelhante, ao nosso próximo, e muitas vezes nós nos agredimos, não é o outro que nos agride. A gente sempre imagina que alguém vai adoecer porque é o outro, né? Então, muitas vezes somos nós mesmos. Lembra que lá no início eu estava falando sobre as questões de adoecimentos, muitas vezes são causados por nós mesmos, pelas nossas atitudes? Então nem sempre ali a questão física e psicológica é causada por uma outra pessoa. Adoecemos também, às vezes temos transtornos, né, por questões de perdas, né, como lidar com perdas, e todo tipo de perda. Então não tem a perda, assim, a perda do meu vizinho é maior ou menor que a minha por causa que ele perdeu o gatinho e eu não. Não é, gente. Assim, perda para uma pessoa, ela tem um sentido diferenciado para cada um. Cada um de nós somos seres únicos, diferentes. Então não dá para comparar o sofrimento alheio, né? Nem as alegrias, né? Cada uma é alegre ou é triste, dependendo da forma como lida com as situações. Frustrações, sofrimentos físicos e psíquicos, de novo, né? Que perturbam o equilíbrio emocional. Então, assim, tudo que perturba o nosso emocional, né? A nossa mente, o nosso organismo, pode, não sou falando que vai, tá? Pode adoecer. Porque a gente também pode falar assim, mas eu, na mesma família que eu estou, né? Aconteceu uma determinada situação, eu adoeci e meu irmão não. Por quê? O que tem de diferente? Não falei agora há pouco, cada um de nós somos seres únicos, então cada um de nós lidamos com as mesmas situações de forma diferente. Nós podemos ser gêmeos, podemos ser irmãos, tios, tias, avós, sermos criados da mesma maneira, mas cada um de nós sente e sofre e adoece de formas diferentes. Tá? Isso é muito importante a gente respeitar, porque a gente até se valoriza em relação a isso, né? A gente não tem que se comparar com o outro. Todos nós temos muito potencial, temos muito valor, e é diferente do valor do outro. Isso é importante colocar, né? Quando a gente tem esse autoconhecimento, a gente também se respeita mais e começa a se tratar de forma diferente. Bom, quando então uma pessoa passou por todas aquelas situações, né, e adoeceu, ela tem um transtorno. Daqui a pouco vamos falar sobre alguns transtornos, mas por enquanto vamos falar do adoecido, independente do tipo de transtorno que ele tem. Quando ele adoece, geralmente ele vai precisar de um cuidador, né? Eu não sei se alguém aqui está procurando tratamento, ou vem aqui porque é cuidador. Deveria. Então, assim, porque quem precisa de ajuda não é só adoecido. A pessoa que cuida de alguém, independente se a pessoa, né, se o adoecido ele tem uma doença grave ou não, ou então se ele só demanda alguns cuidados por causa da idade, tanto idade por ser muito jovem ou por ser muito idoso, né?
Aquele cuidador que pode ser cuidadora também, né? Quando a gente fala cuidador é o substantivo, é o geral. Então, assim, pode ser uma mãe, pode ser um avô, pode ser, às vezes, a gente coloca como cuidador de uma pessoa adoecida um adolescente. E a gente imagina assim, esse adolescente, ele é novo, ele é forte, ele é resistente, ele não vai adoecer. A gente se engana, gente. A gente está colocando muita responsabilidade para uma pessoa jovem para ela cuidar de um outro que já está doente. Então, esse cuidador, ele merece muita atenção também, porque ele também pode adoecer pela responsabilidade pela carga que ele tem. Então, assim, nem sempre alguém vem procurar ajuda aqui, lembra que eu falei no início? Ela é a pessoa que está adoecida, às vezes ela é a pessoa que está cuidando, ela está com uma carga de estresse tão grande, né, que ela precisa realmente se cuidar, se tratar, procurar uma ajuda. Porque senão, talvez, assim, aquela pessoa que está adoecida melhore e ela decaia de uma forma assim, que ninguém depois vai poder ajudar. Bom, eu falei que é um jovem, mas pode ser, então, nossa mãe, né? Nosso pai, nosso avô, o cuidador. Né? Vou focar um pouco no cuidador hoje, tá? Porque a gente vai falar bastante sobre o adolescente. Pode ser, então, né, uma pessoa que é fora da família. A gente costuma achar que a pessoa que vai cuidar é uma pessoa da família, né? E nem sempre às vezes é um vizinho, é alguém que a gente nem esperava, é a pessoa que esse adoecido vai ter que contar. E é muito importante também que hoje em dia existe o cuidador, que é uma função, uma profissão, ele é pago. Mas eu ainda não estou falando disso. Não é que essa pessoa que é paga, ela sofre menos. Não, ela sofre, mas é uma profissão dela, ela tem um preparo para ser um cuidador. Mas hoje em dia, né, gente, com tudo isso que está acontecendo, independente se nossa economia está boa ou não, a gente sabe que não é fácil para ninguém. Quando a gente adoece, é alguém da família assim. E muitas vezes, quando a gente adoece, não tem a questão assim, eu não sei se alguém passa por essa situação, né? Ela foi eleita pela família, assim, mora com o pai e com a mãe, vai cuidar. Então ela foi eleita assim, ela não teve nem voz, né, para poder falar. Quer falar alguma coisa? Então, e essa pessoa, ela não tem voz, ela foi simplesmente eleita. E às vezes tem a questão da família que fala, gente, vamos discutir, quem vai cuidar do vovô, quem vai cuidar da vovó, quem vai cuidar agora dessa criança nova que veio na família, tem uma demanda, exige um cuidado. Tem um transtorno ali que o pai e a mãe precisam trabalhar, quem que vai cuidar? Então às vezes tem esse diálogo e às vezes não. Aí, independente de ter ou não ter o diálogo, esse cuidador é uma pessoa chave, uma pessoa que precisa ser acolhida, ela precisa de atenção da família. Quando eu falo família, gente, eu também não estou falando só da família carnal, né? Querem que a gente nasce. Muitas vezes a família da gente é mais uma pessoa de fora do que a pessoa que está dentro. Então não vamos julgar o tipo de família, porque existem vários tipos de composição, várias composições de família, e todas elas têm que ser respeitadas também, porque muitas vezes assim, o abraço, o acolhimento, ele vem de fora, ele não vem ali do berço que a gente esperava. Bom, a sociedade, eu coloquei aquelas flechas ali, porque assim, se a pessoa adoece, então ela vai afetar um cuidador, né? E ela vai afetar a sociedade também, ou a família. De que forma? Tudo isso que eu falei para vocês, ela vai demandar, né? Ela precisa de ajuda. Na sociedade, porque assim, independente, né, se ela tem um cargo importante, não importa, gente, a função que ela exercer naquela sociedade é uma palestrante que está aqui, né? É uma responsável por um grupo, é um porteiro de uma empresa, é um gerente, é um motoboy, né? É um bancário. No dia em que ele não comparece no serviço dele, né, ele causa um transtorno. O dia que o responsável de um grupo, né, se de repente ele não aparecer no dia que a gente estava esperando que apareça, causa um transtorno. Então, assim, tudo na vida da gente tem um peso. Então, assim, tudo que acontece com a gente influencia na nossa família, na nossa sociedade. Quando a gente fala assim, nós estamos sentindo isso agora na carne. Tudo que foi feito, né, politicamente está atingindo todo mundo. Tinha gente que antes pensava assim, isso é coisa de lá de cima, né? Não é nossa, não atinge todo mundo. Então o que acontece no quintal da minha casa, de uma forma ou outra, vai atingir, né? Que não seja diretamente, daqui a pouco atinge meu vizinho, atinge outras pessoas. Vamos pegar um assunto bem atual, a dengue.
não é? Então, assim, o mosquito do meu vizinho me atinge. Esse mosquito que me picou aqui pode fazer que nasça uma criança ali com um probleminha. Aquela família que tem uma criança com um probleminha vai precisar de um cuidador ou ela vai ter que deixar de trabalhar. Aquela pessoa que deixou de trabalhar vai ter um problema na empresa dela. Então é isso que eu estou convidando vocês a pensarem, né? O assunto é transtorno, mas o quanto, né, esse assunto, ele impacta na vida de todo mundo. Então, assim, não sintam que o sofrimento está só com vocês. Às vezes está porque ele não é partilhado, mas ele atinge toda uma sociedade, todo um grupo de pessoas. E da mesma forma, tudo que acontece na nossa sociedade é um caminho inverso, né? Ele vai afetar, né, o cuidador e vai afetar também o adoecido, né? Se a gente não tem boas políticas de saúde, né, como que esse adoecido ele vai conseguir um tratamento? E vice-versa, gente. Como que o cuidador vai conseguir dar um suporte se ele não tem nem trabalho, se ele não tem como ficar em casa para cuidar? Então, tudo que acontece. Então, assim, as mãos são de vias duplas. A gente pensa que a gente está sozinho, que tudo acontece só no nosso mundo. Não é. Acontece em todos os lugares. Por isso que eu acho que o trabalho que a Fraterna faz é um trabalho muito importante, porque quando ela recebe vocês para um tratamento, para um acolhimento, ela está tentando, né, juntamente, né, com o grupo espiritual, amenizar o sofrimento, fazer com que vocês voltem a ser, ou que eram, pelo menos próximo do que eram, para vocês voltarem à vida de vocês, recuperarem a autonomia de vocês, né? Voltarem a ter felicidade ou o mais próximo disso. Bom, já falei bastante. Bom, então, assim, transtornos mentais causados por distúrbios, né, são vários. É que, assim, não dá para falar sobre tudo. Então, assim, eu elenquei hoje 6 itens. Então, vou falar um pouco sobre a depressão, bipolaridade, pânico, esquizofrenia, toxicofobia. Quando eu falo que eu vou falar, gente, vou falar um pouco mesmo, porque, assim, seria, assim, muito... eu estaria sendo, assim, me sentindo muito superior se eu falasse, bom, eu sei sobre isso, vocês não sabem. Então o intuito não é esse. Eu sei que muita gente daqui sabe até melhor do que eu quais são as características, quais são os sintomas. Então, a partir de agora, eu convido, deixo vocês bem à vontade, se vocês quiserem falar, né? O que vocês sabem um pouquinho sobre cada uma dessas coisas. O tempo está passando. Se eu ver que de repente assim, não dá para todo mundo participar, eu peço desculpa para vocês, aí eu vou continuar para a gente poder deixar o conteúdo. Por enquanto, dá para a gente falar sobre algumas coisas, então fiquem à vontade também se vocês tiverem alguma dúvida. Tá? Eu pergunto. Então, depressão. Quem aqui conhece um pouco da depressão, conhece bem, e quer me falar assim, o que uma pessoa com depressão tem? Não tem vontade de viver, bom. Não vê ânimo para nada, não tem vontade de viver, tem medo de muita coisa, até levantar da cama é um esforço danado. O que mais? Eu sempre passei por isso. Você não tem mais sentido, você olha, o que eu estou fazendo aqui? Se eu, sei lá, enxugar o chão está molhado, para que eu vou fazer isso? Então não faço nada. Fazer tanto faz, né? Não tem ânimo, né? A vida não faz mais sentido. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, a depressão, esses itens que eu estou falando, né, esses transtornos, são os mais conhecidos mesmo, os que estão com alta ocorrência na nossa sociedade. Por isso que, né, as pessoas, assim, o pessoal sabe, tem o Google aí, tem internet, tem, né, grupos, as pessoas falam, as pessoas sabem que, né, quais são às vezes as causas e os sintomas também. Então a pessoa sabe que ele falando, já passou várias vezes, né? Ainda bem que você aqui está procurando ajuda, espero que você esteja procurando também outras ajudas, né? Mas assim, será que todo mundo aqui está procurando o máximo de ajuda possível? Então, o intuito dessa palestra, mais do que falar o que é convidá-los a procurar o máximo possível das ajudas disponíveis para que vocês encontrem o equilíbrio na vida. Então, realmente, depressão é uma tristeza, a característica, né? Tristeza profunda, constante,
pessoa perde prazer nas atividades que ela faz, então aquele negócio, o que ele estava falando, tanto faz se eu fizer ou não. Né? Perde totalmente o prazer, né? O porquê de fazer determinadas atividades. A pessoa ela deixa de. Quem começa a ter dificuldade para tomar decisão, ela tem um retraimento social, né? Que faz com que, né? Como vocês, acho que uma boa parte do pessoal sabe, a pessoa começa a ficar em casa. Você convida para uma quermesse, não vai, para ir na fraterna, não vai, para ir a um cinema, não vai, para ir no mercado, não quer ir mais, né? E muitas vezes a depressão, né, ela começou lá atrás com um estresse muito grande, né? Lembra dos itens que eu falei para vocês antes? Começou com um estresse muito grande, com outras situações, de repente a pessoa começa a apresentar essa tristeza profunda, que a pessoa a gente fala assim, frescura. Não é frescura, gente. É uma depressão tão grande que a pessoa assim, ela só quer ficar deitada, ela só quer ficar no mundinho dela ali, você pode chamar, você fala assim, você tem que ter força, você tem que arranjar força, tirar força dentro de você, levantar e sair. Essa pessoa ela precisa de ajuda de uma outra pessoa. Mais importante ainda, e vocês vão ouvir bastante, apesar de eu ser psicóloga, vocês vão ouvir falar muito de psiquiatra. Uma boa parte dos transtornos que nós vamos falar hoje, né, dependendo do grau que a pessoa se encontrar, se ela não tiver mais essa a energia de ela mesma levantar e procurar ajuda, né, algum familiar, algum cuidador, alguém tem que levá-la até um psiquiatra. Aí as pessoas falam assim, ai meu Deus, imagina, eu não vou psiquiatra. Quem tem medo de psiquiatra? Ainda tem? Então. Qual que é a diferença de psiquiatra e psicólogo? O psiquiatra, ele é um médico, né? Então, assim, ele estudou todo o funcionamento cerebral e outras partes do corpo e, mais importante ainda, ele estudou toda a parte de medicamentos. Ele pode prescrever. Então, a gente chama de doutor, mas assim, é porque ele é formado em medicina. O psicólogo, ele é um profissional também formado, né? Mas ele não prescreve medicamento. O foco dele não é a doença, é a saúde. O médico, ele vai se preocupar ele vai olhar você, ele vai querer investigar, né? Naquele pouco tempo que eles atendem, né? É possível. Ele vai ver o que é que você tem, aquelas características, os sintomas que vocês apresentam, e ele vai ver o melhor medicamento para aquele sintoma que vocês estão apresentando naquele momento. Algumas pessoas chamam isso de cura, né? Tomei remédio e me curei. Só que assim, vocês viram que eu comecei a falar sobre alteração mental lá no início. Só tomar medicamento é suficiente? É necessário em alguns casos, né? O caso está muito grave. Mas assim, não trata do que causou os sintomas. Eu vou pegar o caso do trem de novo, para falar para vocês, para exemplificar. Fui lá pegar o trem, não tinha trem. Aí descobri que a rede aérea caiu. Então os fios caíram, né, de transmissão de energia. Aí foi um rapaz da manutenção, colocou os fios lá, consertou. Né, o trem começou a funcionar de novo naquele dia. No dia seguinte, fui pegar o trem de novo. Cadê? Agora foi o trilho, a sinalização que deu o sinal errado e também caiu a energia de novo. Foi uma pessoa da manutenção, colocou lá encostado de novo, viu se a sinalização estava funcionando, o trem voltou a funcionar. Isso é cura, gente? O que a gente chama de cura? Isso daí, na verdade, é uma ação que a pessoa faz para que volte a funcionar. Cura é quando você resolve o problema e ele não volta mais a acontecer. Não é que o psicólogo consegue a cura, não é isso. Mas ele vai atrás, né, o que deveriam fazer nos nossos transportes em outras áreas, tentar descobrir, fazer uma investigação para saber o que é que está causando aquele problema. Sanar o que é que está causando. É falta de material, é falta de mais manutenção, é trens novos. No nosso caso aqui da depressão, né? Essa depressão que a pessoa está sentindo, esses sintomas que ela está sentindo agora é porque ela foi agredida quando ela era pequena ou ela passou por um trauma muito grande, uma perda muito grande, e tempos depois ela começou a ficar, entendeu? O problema dela não é a depressão, é o que aconteceu antes da depressão. Talvez até aquele estresse que eu falei para vocês. O psicólogo ele vai trabalhar com o que? Ele vai investigar, ele vai tentar descobrir o que aconteceu antes, tá? Então isso dá para permear bem a diferença entre os dois.
Bom, e aí os sintomas de uma depressão é o desânimo, angústia, alteração do apetite também, mexe muito com isso, a indisposição, ansiedade, altera o sono. A pessoa começa também a apresentar algumas dores assim que faz exame, não sabe o que é, e o pessoal fala assim, é psicológico. Realmente existem as dores psicológicas, tá? Dói muito. Então não dá pra falar assim, não existe dor que não tem uma causa. Existe a causa, e a pessoa sente, começa a sentir mesmo as dores. Não é orgânico, né? São dores que têm causa orgânica e sim psicológica. E aí o mais difícil da depressão, quando a pessoa está realmente num nível muito... Ela já apresentou várias vezes, porque a depressão não é só gripado, sabe assim, gripada. Hoje eu fiquei triste porque eu briguei com a minha mãe, eu fiquei triste porque eu briguei com meus amigos, eu fiquei triste porque o meu patrão brigou comigo. Não é esse tipo de tristeza. É uma tristeza tão profunda que realmente assim, ela desarma a pessoa. A gente costuma falar que a pessoa perde a autonomia e a liberdade de existir. Porque assim, ela não tem forças para reagir. Então, assim, é algo muito mais profundo. E que não acontece uma vez só, ela tem reincidências. Às vezes começou lá na adolescência, ou em determinadas situações traumáticas, aí ela foi se repetindo, teve um intervalo de 6 meses, depois de 1 ano, aí começa a ser mais recorrente. O mais triste da depressão é quando a pessoa começa já assim, como ela não encontra, ela acredita que não há solução, ela pensa em suicídio, né? E de novo vou falar, essas pessoas precisam de muita ajuda, porque a pessoa ela não está pensando em acabar com a vida dela, ela está pensando em acabar com o sofrimento dela, e ela pensa que isso é solução. Não é solução, gente. Principalmente vocês estão numa casa espírita. Então, assim, se vocês conhecem algum caso, procurem todas as ajudas possíveis que eu vou falar aqui e até outras que talvez eu não cite, né? Depressão não é brincadeira. Então, por favor, né? Deem ajuda, possibilitem ajuda para essas pessoas, acolham, né? Sejam compreensivos, né? E para que a gente não chegue numa situação dessa que é o último etapa, né? E muita gente consegue sair, tá? Então, assim, tem solução. Acho que o mais importante é isso. Vamos falar do bom. Tem ajuda, tem solução. Tem como, né? Fazer com que essa pessoa saia desse estado. Bom, bipolaridade. Alguém conhece alguma coisa sobre bipolaridade? Quer falar em algo? A bipolaridade. Então, vou mandar a palavra aqui. Eu continuo, hein? A bipolaridade... As pessoas estão muito assim hoje falando assim novela, né? Eu sou bipolar. Eu sou bipo. É como se fosse uma coisa, né? Nossa, né? É doença do momento. Eu resolvi que eu não sou mais depressiva, né? Moda. Sou bipolar. Então, bipolaridade, na verdade, assim, ela é muito triste porque ela é um patamar acima da depressão e é onde também a pessoa, por incrível que pareça, um dia ela está muito deprimida, né? Ela está assim, você acha assim, que ela não vai levantar mais dali. No dia seguinte ela está eufórica, ela está pulando, ela está falando que ela vai procurar emprego, vai encontrar soluções para os problemas, sai abraçando pai e mãe, tio, esposa, sabe com aquelas ideias megalomaníacas, eu vou construir, vou comprar um terreno, vou lá para a praia, vou comprar um barco, vou viver de festa, a vida vai ser maravilhosa, vou encontrar a solução. Vocês conhecem alguém assim? Eu já vi de novela? Não é? Chega a ser assustador. Então ela está brincando, quando ela vê no espelho, conhecendo ela não é. Né? Mas assim, aquele filme que eu falei pra vocês, tá na moda, né? Ela não quer estar na moda. Aquele filme que eu falei no início pra vocês, tem um caso, gente, que é assustador. Se vocês virem uma mãe colocando 3 adolescentes no carro, dirigindo toda alegre, toda, assistindo o filme, você já fica assim, pelo amor de Deus, para. Então, assim, conviver com uma pessoa que é bipolar é muito difícil. Lembra lá que foi da família, do cuidador? Já imaginou uma pessoa vivendo com uma pessoa que não era, né? Então, e a gente precisa, porque essa pessoa precisa de ajuda. Mas para as pessoas que convivem também não é fácil. Por isso que eu digo assim, a gente não tem que cuidar só daquela pessoa que tem um problema. Tem que cuidar de todo mundo. Cuidar de todo mundo não é internar todo mundo
mundo, não, gente. É medicalizar todo mundo, não é isso. É a gente ter um olhar diferenciado para nossa família, né? Pensar assim, será que eu estou adoecida? Ou quanto eu estou afetando, sei lá, meu marido? Ou um colega, né? Então, assim, a gente precisa pensar nisso também, assumir também a responsabilidade das nossas doenças, né? Quando se é possível, quando está num caso muito depressivo, é difícil. Ou até num caso eufórico, assim. Ali eu até coloquei uma fotinho, né, mostrando um rapaz ali, não tem nada mais usar uma saia, né, festejar, mas às vezes a pessoa é aquilo ali, de repente, assim, sai do nada dentro de casa, né? Assustador. Né? E eu coloquei essas carinhas aqui justamente porque mostra essas duas marcações, né? Que é o estado de alegria e de tristeza repentino. Se vocês tiverem uma pergunta, gente, eu estou à disposição. Pânico. Alguém quer falar sobre pânico? É nosso conhecido, né? Vocês já ouviram falar, correto? Já viram em televisão também. O bom de novela, eu não sou muito noveleira não, mas o bom de novela tem apresentado uns casos assim, a gente começa a perceber, e eu acho assim que nem tudo que passa numa novela é bom exemplo. Mas tem algumas coisas que eles pegam, que é o que está acontecendo, mesmo eles colocam como assunto, né? E é bom porque dá pra gente ter uma ideia de que isso não está acontecendo, não acontece só na nossa casa. É um assunto que realmente está percorrendo, né, a sociedade, né, nas outras casas. Então, às vezes, o legal da novela é quando eles trazem algum caso assim. Tem uma novelinha que passa à tarde, eu não lembro o nome, e mostra um rapaz, né? Na verdade ele tem esquizofrenia, mas ele tem os ataques de pânico. Vocês estão vendo que eu estou começando a juntar, né? Então a pessoa fala de estresse lá, e a pessoa tem depressão. Da depressão, realmente, né? Ela nem sempre da depressão vai para a bipolaridade, mas na bipolaridade já tem o quadro de depressão. E nem sempre, né, da bipolaridade já vem para o pânico. Às vezes o pânico ele acontece só depois de uma situação estressora. Então, eu coloquei ali, né, uma pessoa olhando na janela, o pânico, né, para algumas pessoas que já presenciaram isso, ouviram, o que acontece? Tem pessoas que elas perdem a liberdade dela de existir, lembra que eu falei agora há pouco? Ela olha na janela, ela já imagina todo o filme, ela não sai mais da casa dela. Isso acontece uma vez, duas vezes, daqui a pouco são anos, ela não sai mais. Isso pode acontecer em qualquer faixa etária. Tudo isso que eu estou falando não tem uma idade, tá? Para acontecer. Tem a esquizofrenia e tem um marcador aí de idade, mas não é regra. Bom, o que acontece no pânico, né? A pessoa tem surtos abruptos de medo, mas é um medo muito grande. Não é assim, eu tenho medo. Não, é um medo tão terrível que ele congela, ele paralisa. E a pessoa começa a ter também pensamentos desagradáveis. É aquilo que eu falei, né? Dá uma olhada, ou mesmo assim tá na família, tá com a família e começa a ver no outro, né? Um familiar, ela começa a ver o inimigo. Então, por causa do medo dela, ela começa já a criar toda uma história também, né? E aí aquilo gera um pânico. Então, aquela pessoa que poderia ajudá-la, na verdade também a pessoa começa a enxergar até como um motivo para o pânico. Mas tem os pânicos também, não sei se alguém aqui já passou por isso, né? Aquele pânico que a gente tem, a gente está chegando perto do trabalho, porque o trabalho, gente, realmente assim, ele é saudável. Né? Você ter uma atividade é muito importante. É importante trabalhar, é importante cuidar da casa, é importante cuidar da família. Você ter uma atividade com que você se preocupar, né? É muito importante. Mas tem situações dos nossos trabalhos de cobrança, de relacionamento, de metas a serem cumpridas, que aquilo começa a crescer, vai virando um bolo dentro da pessoa, né? Porque às vezes ela não tem aquela capacidade que esperam que ela tenha, ela não consegue cumprir determinadas metas, ela começa a ter situações de pânico. Então, antes de chegar perto do trabalho dela, ela começa a ter ânsia de vômito, mal-estar, ela começa a ter tremedeira, ela começa a se sentir tão mal que ela não consegue nem entrar, ou se ela entra no trabalho, ela desmaia lá mesmo, ela já começa a ter um surto lá mesmo. Então o pânico é terrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma amiga que assim, ela não tem as características, vamos dizer assim, e os exemplos, só que ela tem esses sintomas. Eu achei interessante, ela, por exemplo, ela sai para trabalhar, não é todo dia, mas ela sai para trabalhar, uma vez ela comentou comigo, que ela começa a sentir palpitação
palpitação, tremor, tudo, ela tem os sintomas. E ela já fez vários exames. Isso é o pânico, também é um tipo de Então, pânico. precisa, por isso é importante você falar assim, ela já fez vários exames, Sim. né? Então, é importante também saber, assim, esse medo das palpitações é uma situação de pânico que a pessoa tem. Ela pode ser uma crise de ansiedade muito forte. Aí eu falo pra vocês, dá um remédio, né, que essa pessoa vai curar, não precisa saber o que causou. Entendeu? Precisa investigar um pouquinho mais, saber o que é, até mesmo para configurar. Ela Para deve poder. procurar um psicólogo, no caso. Ou psicólogo, ou de novo, nosso amigo psiquiatra. Entendeu? Porque dependendo, se ela fez exames, eu não sei com quem ela fez. Essa pessoa. Ela fez cardiologista, ela foi em tudo, porque ela. Às vezes é crise ansiosa causada por situações estressoras. Né? Mas precisa ver direitinho, porque assim, se não é uma crise de ansiedade, ela pode virar um pânico. O que acontece? Tem uma pessoa que não consegue dirigir mais porque ela bateu o carro da primeira vez e ela não consegue pegar. É uma crise de ansiedade, mas vira um pânico quando para ela é impossível, uma pessoa que dirigia normalmente, impossível sentar no carro e voltar a dirigir. Gente, são várias situações. Né? Eu coloquei alguns exemplos ali, não sair de casa, os trabalhos, medos, passar por determinadas situações. Por exemplo, assim, um dos pânicos que existem, que a gente chama também de fobia, mas dependendo do quadro é pânico, é o entrar no elevador, que a gente vai falar daqui a pouco também. Vai, por favor, muda. Gente, peço desculpa para vocês, não sei se eu estou falando devagar ou se é muito assunto, as horas estão correndo. A esquizofrenia. Também vou passar meio rápido, mas vou dar uma dica para vocês. Tem um filme que já é antigo, tem mais ou menos acho, uns 15, 20 anos, e retrata a vida desse senhor, que é um matemático. Ele desenvolveu esquizofrenia. Esquizofrenia são aquelas pessoas que elas começam a falar em situações imaginárias, amigos imaginários. Não é aquele amiguinho imaginário da infância, das crianças, tá? É já assim, ou na adolescência ou na vida adulta, e você tem que ter um marcador de idade. Geralmente começa na adolescência ou na fase adulta. A pessoa começa a ter aquelas conversas, né? Vivenciar situações como se fossem reais. Está acontecendo uma pessoa, estou sendo perseguida, ela está aqui do meu lado, ela está pedindo para fazer isso, fazer aquilo, né? E ela vai atacar com um familiar. Então, assim, são situações que assustam a própria pessoa depois que ela volta em si, porque isso daí é como se fosse assim. Naquele momento ela está em surto, naquele momento ela é capaz de tudo, ela está inconsciente. Gente, só que assim, nem todo mundo que é esquizofrênico sai por aí matando, fazendo mal, não é isso. Às vezes ele só conversa. Já viram pessoas na rua conversando sozinho? Hoje está cheio de esquizofrênico, se for ver, né? Para celular, né? Tem um monte de gente que sai. Igual isso aqui lá, a gente não pode sair padrão, porque eles são esquizofrênicos, não. Uma vez eu conversei com o senhor, eu gosto muito, né? As pessoas podem até ficar assustadas. Eu conversei com um senhor de rua, eu tive uma alta conversa com ela, que eu fiquei assim, é um espírito conversando comigo ou é uma pessoa com esquizofrenia, um doente? Porque ele me falou tantas coisas sábias do mundo, né? Nós estamos errados, eu falo que sou louca, né? Que nós fazemos determinadas atitudes, tomamos determinados procedimentos errados, banjamos demais, e que num outro mundo as coisas não são assim. E a princípio eu falo assim, eu fechei vidro do carro, depois a gente deu uma volta, compramos algo para ele comer, levamos ele e falou assim, eu não queria alimento. Aí ele veio com essa conversa, mas assim foi altos papos, tem gente que se assusta. Eu gosto, eu não sou daquelas que a pessoa está falando sozinha e atravessa para o outro lado. Às vezes eu gosto de ouvir o que a pessoa está falando, né? Porque a gente nunca sabe, gente, tudo que eu estou falando para vocês pode ter um quê, né? Espiritual, lembra que a gente falou são causas espirituais e às vezes são causas psicológicas. Então, assim, eu vou me assustar, eu preciso conhecer. Eu não estou numa casa espírita, eu sou uma estudante também do espiritismo. Não é só por isso, tá? Eu sempre tive curiosidade, até mesmo pela minha área. Eu gosto, assim, de ouvir o que será que aquela pessoa está falando. Esse senhor, ele trouxe uma mensagem muito importante, por mais doida que era a vivência que ele estava tendo na hora. Bom, esse senhor aqui, resumo da ópera, né? Ele é um matemático, ele ganhou um prêmio Nobel, mesmo depois de ter vários surtos, mesmo depois da família ter se assustado, ele aprendeu a lidar com a esquizofrenia dele.
Nós aprendemos a lidar com a nossa depressão, nós aprendemos a lidar com a nossa bipolaridade, nós aprendemos a lidar com tudo, gente. A gente tem que procurar ajuda, tirar aquela, sabe assim, buscar aquela força de vontade que existe em todo mundo, porque nós temos muitos potenciais, tá? Esse senhor, mesmo depois de tanta loucura que aconteceu na vida dele, o filme retrata bastante isso, ele ainda foi capaz de desenvolver uma teoria e ganhar um prêmio. Todos nós somos capazes. Vocês viram o jogador bonito, né? Não tem nenhum problema. Mas assim, a gente vê um jogador, né, o Wendel Lima, né? De tão distante, num time tão simplesinho, nossa, o cara ganhou um prêmio, né? Mundial. Assim, é maravilhoso, todos nós temos potenciais. É importante que vocês coloquem isso. Não é só o Wendel lá de Goiânia, não é só uma pessoa aqui de São Paulo, de Pirituba, qualquer pessoa tem potencial. Toque. Alguém quer falar sobre o toque? Vou falar rapidinho. O toque, né? O que acontece? A pessoa tem manias e compulsões, né? São comportamentos repetitivos. Eu não sei se vocês já viram aquela pessoa que não pode ver o chinelo virado ou meio tortinho, ele vai lá e arruma. Aí ele arrumou uma vez, ele vai lá e se certifica. Aí ele pega a volta e vai lá e dá mais uma arrumadinha. Aí ele vai e empurra um pouquinho para baixo da cama porque não pode ir com uma beiradinha. Aí uma outra pessoa vai na porta, ela vira a chave uma vez, aí ela vai virar mais uma vez, depois ela faz trec, trec, trec 3 vezes, aí depois ela precisa contar mais 2 vezes, né? Aí também tem aquela pessoa que vê um quadro, eu estou pegando casos até mais simples, tá, gente? Existem outros tipos de toque. A pessoa vê um quadro meio tortinho, tá? A última vez que eu dei palestra de uma árvore de Natal, porque eu fiquei arrumando a bolinha, acho que o pessoal pensou que eu tinha perdido um pouco da apresentação, né? Mas acontece isso também, a pessoa vai, ela começa a arrumar, nada, sabe assim, tá perfeitamente bom para ela, mas o principal não é porque não está perfeitamente correto. Na cabeça dela, para quem tem toque, é assim: se ela não lavar a mão diversas vezes, se essa mão não estiver bem limpa, ela pode adquirir uma doença ou passar uma doença para alguém. Então ela vai lavar, ela vai lavar, ela vai lavar, a unha já está até quase manchando, a pele está quase saindo, ela está lavando. Gente, quem tem toque, o sofrimento é muito grande. Tá, mas por que a pessoa tem toque? Saiu da onde isso, né? Então, o que contribui para que a pessoa desenvolva um toque? Uma situação estressora lá atrás, né? Uma separação de pais, não é só isso, pelo amor de Deus, gente. Não é apologia à nossa separação. Às vezes uma separação até de irmãos, né? Uma separação de um ente querido, a morte de um avô, de uma avó, e vai gerar determinados, ele é um start ali no cérebro, né? Então a pessoa ela começa a criar uma situação obsessiva, maníaca de que se ela virar a chave todas essas vezes, mas ninguém da família morre, por exemplo. Então ela começa a agir dessa forma para que ela não perca uma outra pessoa. Ou ela começa a arrumar um chinelo, porque se ela arrumar o chinelo assim, tudo vai correr bem na família dela. Se ela não continuar arrumando o chinelo, vai dar uma virada na família, algo vai acontecer. Então ela começa a criar medos, ela começa a ter um sofrimento muito grande. E assim sucessivamente. Aquele filme que tem em cima, que é bem antigo também, chama Melhor Impossível, mostra um senhor que tem vários tipos de manias. Por exemplo, se ele estiver andando aqui, ele não consegue andar em cima das riscas, então ele sai pulando, ele não pisa nas riscas, né? E várias outras situações. Porque se ele não sentar na mesa preferida dele, ele não pode comer. Você já imaginou uma pessoa que tem assim? E existe. O sofrimento é muito grande. O que a gente costuma fazer para quem não conhece ou para quem não tem? Dar risada. Dar risada, às vezes, assim, tá vendo que aquela pessoa está no sofrimento, ela precisa sentar naquele lugar? E ela não senta, que é meu, eu quero ver ela me tirar. Sim, entendeu? Eu estou pegando assim uma situação bem simples, mas na verdade causa sofrimento. Então, lembrando, nós estamos aqui para conhecer um pouquinho mais sobre esses transtornos e ajudar o nosso próximo, né? Às vezes pode ser que tem pessoas aqui que têm essa situação, e qual que é a maior ajuda? A maioria dos casos, como vocês viram, eu estou falando de psiquiatra. Procura um psiquiatra, a pessoa vai tomar um medicamento, se for necessário, gente. Aí ela vai se acalmar um pouquinho mais, ela vai se equilibrar e ela consegue fazer uma terapia para entender o que acontece na vida dela. Para tudo isso que eu estou falando, o caminho é mais ou menos esse. Nem sempre precisa do medicamento, precisa do exame, precisa determinar, né, diagnosticar.
E aí depois pode ir para o psicólogo, né? Acompanhando de vez em quando consulta com o psiquiatra e com o psicólogo, e a pessoa vai se entendendo, se conhecendo e ela vai melhorando. Fobias são aqueles meios comuns. Nós chegamos no último item, né? Vou até um pouco mais rapidinho por causa do horário. Fobia já é uma velha amiga conhecida, acho que de todos. Que não tem medo de barata, aranha, né? É horrível. Mas tem as fobias piores, que é o que eu falei do elevador, ter medo do elevador, o de dirigir. Lembra que você, mas não é pânico, né? Mas pânico ele tem uma fobia também. Ele vira pânico quando, na verdade, assim, a fobia está dentro ali do pânico, né? A pessoa não consegue entrar no carro e dirigir. Palhaço, nossa gente, eu fico até assim, mas quem sou eu, né? Eu gosto de palhaço. Eu dou risada como se fosse criança quando eu vou. Quando eu ia, né? Quando eu encontro algum ciclo que tem palhaço ou alguma situação que tem. Tem gente que não suporta, não pode nem ver. É assim, mas é um simples palhaço. Só que essa pessoa que não pode passar por essas situações, em algum momento da vida dela, ela passou por alguma situação estressora, traumática, que faz com que ela não suporte lidar com isso de forma alguma. O que eu vou falar para vocês mais simples? Bicho assim, aranha, barata, rato, é comum porque a gente sabe que se transmitem doença. A gente vai falar assim, eu tenho fobia, a gente não fala que tem fobia. Fobia mesmo é quando isso daí, o trauma, o medo, o nojo é tão forte, mas tão forte que a pessoa fala assim, nessa casa eu não entro enquanto não chamar o bombeiro. Né? Então assim, ela não aceita, mesmo que o marido, a mãe, o pai, o irmão, às vezes até o filho matou lá o bicho, mas a pessoa não consegue lidar com aquilo que ela está em sofrimento. A cabeça dela ainda é muito grande, né? A dor é muito grande, o sofrimento é grande. São sofrimentos acentuados, né, e persistentes. Então assim, é algo que eu estou falando que é desproporcional ao perigo real imposto. Vocês já viram quem tem medo de elevador? Então, eu tinha um colega e ele não entrava de jeito nenhum. Se ele tivesse elevador e entrasse mais dois, ele descia. Imagina que hora que chegava no 10º andar da empresa. Não entrava. Né? Então, assim, o sofrimento é grande, mas nem precisa, né? A gente não vai ajudar? Não vai ajudar e tem solução, sim. Bom, falando então sobre esses 6 itens, tem muito mais, o que fazer? Né? Independente da situação, isso serve para tudo na nossa vida. A gente tem que ir em busca do equilíbrio. O que nós somos, seres humanos? Nós temos a parte física, a parte mental e espiritual. Nós somos separados? Não, gente, tudo isso é numa única pessoa. Está em um único ser. Mas o que acontece? Do lado físico, a gente pode buscar ajuda na especialização, né, buscar um especialista, um médico, né, um profissional que saiba lidar com aquele problema que a gente está tendo no momento. A gente vai ter a ação de ir lá buscar, a ação de vir aqui na fraterna, né? Vamos andar, vocês estão aqui, vocês tiverem esse lado físico de vir aqui, se movimentar e buscar uma ajuda. Do lado mental, buscar conhecimento. Vocês estão assistindo essa palestra, vocês assistem outras palestras. É muito importante. Às vezes é cansativo, porque é um conteúdo que vai, né? E fala, a gente não vai ter mais que falar, né? Pelo amor de Deus, é o horário, né? Mas conhecimento, ele é sempre bem-vindo. Quando você conhece, por mais que a pessoa fale assim, não entendi muita coisa não. Mas aí você vai conversar com um colega, a pessoa fala, eu sei, isso eu sei. Já entrou, gente, vocês já vão sair daqui modificados. Conhecimento é isso, é quando você tem contato com alguma coisa e isso te modifica. Vocês já foram modificados hoje por essa informação, pelo tratamento espiritual que vocês receberam. A gente tem que ter vontade mental. Porque não adianta a gente ficar no plano da ação ou ficar planejando e não ter a vontade de ir lá na fraterna, vir aqui buscar ajuda, de ir no médico, né, e procurar essa ajuda. Gente, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa cuidar desses 3 aspectos. Então, se a gente está cuidando daqui do espiritual, recebendo informações também do físico-mental, tem que ir buscar a ajuda do especialista. Muitas vezes partilhar o que você está sofrendo com outra pessoa, né, para poder atender todos esses aspectos. O espiritual é a compreensão. Não adianta a fé cega. Eu já participei de várias palestras aqui que falam da fé cega. A gente tem que procurar compreender até o ponto mesmo de falar assim,
Cláudia, com o que você está falando eu concordo, eu não concordo com a outra metade, ou não concordo com nada. Quando você procura conhecer, você tem conhecimento e você compreende algo, você vai ter mais fé, você vai acreditar. Quando eu falo de fé, é a fé espiritual também, mas é a crença, é o acreditar em algo, né? Acreditar em si mesmo. Então, buscar essa compreensão, buscar o perdão, se perdoem e perdoem os outros. Às vezes fala assim, quem sou eu para perdoar? Somos sim. Jesus falou, né? Você acredita que eu tenho poder para te curar? Quando ele perguntou isso, a gente vê isso na Bíblia, vê no Evangelho, né? Quando ele pergunta isso, ele não está falando que ele vai curar, é a tua fé, a tua crença. Então, quando a gente fala assim, eu vou procurar ajuda, eu vou fazer os tratamentos corretos aqui, eu vou vir todos os dias que forem recomendados, forem solicitados, né? Vou fazer o Evangelho na minha casa, vou procurar entender um pouquinho mais sobre essa religião que eu estou professando, que seja essa, que seja outra, né? Vou procurar entender um pouquinho mais o que aquela moça está falando ali na frente, né? Você acredita, você perdoa com mais facilidade porque você tem conhecimento, você se perdoa também. Se perdoar é uma das primeiras etapas do processo de cura. É quando a gente fala assim, eu errei, por enquanto eu não cuidei de mim, mas tudo bem, dá tempo ainda. O que a gente não fez, tudo bem, já foi, não foi feito. A gente tem toda uma vida, né, pela frente. A gente não sabe, fica assim, mas uma pessoa idosa já não tem mais tempo. Todos nós temos tempos de mudar, sabe assim, um fiozinho de cabelo se Deus permitir. Então, enquanto nós estivermos vivos aqui, a gente tem que procurar fazer algo de melhor para a nossa vida. E a caridade, gente, né? Não existe a questão da caridade, né? Então, o César está falando, não existe salvação, não existe cura, gente, se não tiver caridade. Não adianta a gente só pensar no nosso umbigo. Lembra que eu falei lá no início? Nós somos mais que só nós somos uma comunidade, uma família, um grupo, um mundo, né? Um planeta, né? Então a gente tem que ter caridade. Às vezes eu falo assim, eu não sei o que dá para a pessoa. Sei lá, de repente dá um sorriso, dá um abraço, aperta a mão, né? Pede por favor, obrigado, dá licença. Isso é caridade, é educação na verdade. Mas é uma caridade que você faz para o outro. Eu moro num condomínio onde às vezes a gente passa boa tarde, bom dia. É estranho, né? Antigamente era algo tão comum você cumprimentar uma pessoa, hoje você é visto assim como, nossa, estranho, não me conhece, está me cumprimentando, né? E às vezes eu me vejo não cumprimentando ninguém. Às vezes eu também, quando aprendi de celular lá, é horrível, né? Então são vícios que a gente vai adquirindo achando que é o normal. Bom, então resumindo, né? Sendo os seres humanos que somos, né? Adianta só comer, gente? Adianta a gente acordar, dormir, comer só? Resolve nossa vida? Resolve só beber água? Não, gente, a água, não vou vou formar um pouquinho e vou falar. Bebam muita água. Quem estiver na casa dos 40, dos 50, tem muita gente achando que está entrando na depressão, né? Ou mesmo achando que está demenciando, que está apresentando um quadro de Alzheimer, e não é, tá? É falta de água no organismo. Uma falta de água, falta de uma alimentação adequada começa a fazer com que a pessoa apresente alguns sintomas que né, alguns profissionais sabem disso e vão orientar que tome água, mas vocês podem ver que a maioria dos profissionais estão falando isso, começa a apresentar sintomas de eu estou esquecendo, eu estou muito esquecida, eu estou perdendo a vontade de levantar, de acordar. É falta de água no organismo. Então bebam muita água. Isso não é brincadeira não, viu? Tá? Então, se por acaso vocês não têm um histórico, né, não aconteceu nada de tão diferente na vida, mas vocês percebem que estão bebendo pouca água, começa a beber, começa a comer umas castanhinhas, sabe? 2 castanhinhas por dia, vocês vão ver que vocês estão alimentando o cérebro ali e começam a melhorar também, vocês vão ver que vocês não têm nenhum transtorno, nenhuma doença. Bom, ali eu coloquei, aqui não tem um computador aqui. Esse símbolo aqui representa todas as religiões. É muito importante que nós tenhamos também o lado espiritual, que a gente desenvolva essa parte. Esse símbolo aqui é da família.
que a gente tenha uma família que não seja nossa casa, que não seja carnal, que seja formada por amigos, independente da família que a gente tenha, que seja constituída, né? É importante que a gente encontre um balanço, é importante fazer exercícios, é importante a gente saber, e a física já fala isso, que nós somos energia, nós não somos só matéria, nós somos energia, né? Nós estamos aqui numa casa espírita, a gente sabe que o espírito é energia, né? Então a gente precisa cuidar de tudo, todos esses aspectos aqui, para que aquela energia ela flua. Para que esse cérebro funcione bem. Tudo que eu falei sobre transtorno, eu estava falando sobre a região do cérebro. Quando a gente fala da gente, a gente fala do corpo. Aí tem um corpo, né? Tem um corpo, a gente esquece que tem a cabeça, né? A cabeça é o nosso corpo e ela nos movimenta, ela faz com que a gente tome as decisões. Então o corpo é tudo. É importante que a gente estude, eu coloquei as crianças ali, né? Mas é importante que a gente busque conhecimento, que a gente coloque esse conhecimento na prática. É importante que a gente procure, né, os médicos especialistas, os dentistas, os fisioterapeutas, né? Cada caso, cada situação que a gente tem, às vezes a gente passa por mais de um médico. E é necessário para que a gente cuide do corpo, porque nós não temos domínio de tudo. É muito importante, né, que a gente cuide do nosso lado espiritual, que a gente faça o tratamento espiritual mesmo para se fortalecer. E aí, finalizando, né, eu quero agradecer a vocês, mas a minha reflexão fica aqui, né, que a fé, o amor, a caridade e o equilíbrio, eles são muito importantes, né? Então é muito importante que a gente pense nisso. Pensem assim, como que eu posso usar essa fé que eu tenho, o amor que eu tenho? E que a reforma íntima, ela ocorre quando acreditamos e colocamos em prática os conhecimentos adquiridos, né? Então, essa reforma já começou antes, né? Para quem já vem antes, mas é o colocar em prática, é fazer essa reforma, é tudo isso, é colocar em uso as competências, a saúde que nos resta ainda, o que a gente pode recuperar, é colocar em uso tudo que nós temos, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Eu agradeço muito, peço desculpa para vocês também, né, ter entendido um pouquinho, mas o que eu tinha para falar para vocês aqui, eu só quero aproveitar, gente, está vendo que muitas pessoas que são de ajuda e têm familiares, né, principalmente idosos. Só quero reforçar, eu não trabalho lá, mas é da prefeitura, então do lado do CAPS, Drogaditos, né, aqui em Mirituba, é Jardim Felicidade, aqui embaixo, quem conhece aqui? Jardim Felicidade, perto da pracinha, tem a Casa Amarela, que era a antiga Casa da Amora, agora tem um grupo da prefeitura, eles estão fazendo atendimentos, né? Eles estão com várias atividades maravilhosas, principalmente para idosos, e para outras pessoas também, dependendo da atividade, né? Que podem contribuir para aquela pessoa que está em depressão, aquela pessoa que está apresentando algum problema. Então lá tem terapia em grupo, tem meditação, tem dança, fugiu o nome aqui. Dança circular, isso. Tem pintura, né? Tem segunda e sexta-feira eles têm atividades. Tem uma atividade de tapete de tiras e outras atividades. Gente, use e abuse, é gratuito. Assim, não fiquem em casa fechados, né? Ou então, assim, não deixe o familiar ali, leva ali, é gratuito, se inscrevam. Não é sorteio, por enquanto tem vaga ainda, porque eu fiquei sabendo que dá esses dias, porque eu tenho pacientes, eu fiquei sabendo através de uma paciente, eu estou indicando para outras pessoas também. Muitas vezes a gente não tem como pagar tudo, né? Então, assim, usufruam desse serviço. Tem nome certíssimo, tem endereço aí ou não? Então, o endereço não tem, é do lado da Casa Azul, da Casa Azul. É muito perto, né? Então, se envolvam com essas atividades, que isso é saudável também, é salutar. Não fiquem trancados em casa, tá bom? Sejam muito felizes, eu agradeço muito a atenção de vocês, peço desculpa pelo atraso e eu desejo assim, um 2016 bastante abençoado para todos nós. Obrigada. Legal, a aula, né? Bacana, gostaram desse tipo de palestra?